Olá, aqui é o Jorge Cardoso que fala e essa é a nossa quarta aula. E o tema da nossa quarta aula é Tocando o Bandolim no Choro, dando continuidade às nossas participações das nossas aulas de bandolim aqui no Festival do FIME. Então, acabei de tocar a valsa de Pixinguinha Rosa, é uma valsa que teve a gravação de Orlando Silva nessas duas partes. E teve uma gravação um pouco conhecida de Jacó do Bandolim, em que ele toca a melodia que nos parece ser a melodia original, porque tem inclusive uma terceira parte da valsa. Eu vou tocar agora a terceira parte dessa valsa, que não foi letrada por questões também de tempo, de formato comercial, da veiculação da faixa e etc. Mas que também é muito bonita. E que Jacó documentou em partitura e também em gravação. Não, é. É uma linda terceira parte, que eu apelei para a memória aqui, porque já tem um tempo que não toco, mas o que é interessante notar é que Pixinguinha sempre compunha choros com três partes, né? Ou seja, o formato parte A duas vezes, parte B duas vezes, volta a parte A, parte C,
2 vezes, parte A e final. Nessa valsa, nós temos a primeira parte em Fá maior e a segunda parte em Ré menor. Vamos agora fazer o machiste de Chiquinha Gonzaga, o gaúcho, ou corta-jaca. E tocar a polca de Jacó do Bandolim, Saracoteando. Agora eu vou fazer, de minha autoria, Gingando no Choro, um samba-choro.
Agora eu vou fazer um baião de minha autoria, de nome Minha Terra, dedicado à Fortaleza, nossa terra querida. Bom, eu vou fazer agora de Rossini Ferreira o frevo Lembranças de Recife. Bom, eu gostaria de indicar uma bibliografia direcionada ao estudo do bandolim brasileiro, que acredito que será de importância para o estudo, para o desenvolvimento de todos aqueles que desejarem conhecer, tocar, enfim, se inteirar de como funciona o nosso bandolim. Então aqui nós temos
com publicações de várias épocas que eu estarei disponibilizando aqui. Temos também álbuns de partituras, são publicações do Instituto Jacó do Bandolim, o álbum Clássicos do Choro Brasileiro. Você é o Solista, tem Instituto Jacó do Bandolim, que é o Tocando com Jacó, partituras e playbacks. E tem o Caderno de Composições de Jacó do Bandolim, volume 1 e 2. Ressalto que é muito importante comprar materiais, em vez de xerocar e fazer cópias, pirataria, porque isso incentiva a publicação de mais obras, de mais colegas músicos, professores que se dedicam a essa atividade. Então aqui nós temos também publicações novas, como é o caso do Caderno Brasileiro para Bandolim, o Estudo da Palhetada, do colega professor Vitor Casagrande, que foi lançado em 2019, que fez parte da pesquisa de mestrado dele. Nós temos também do Fernando Duarte, o Bandolim para Iniciantes, que nós utilizamos aqui nas nossas aulas também. Nós temos os Caprichos de Hamilton de Holanda, 24 caprichos. Temos outras publicações que eu gostaria de destacar. Eu montei aqui uma indicação que hoje é muito... Eu separei 10 publicações de destaque, que é a bibliografia para o estudo do bandolim brasileiro. É claro que existem mais, livros para se estudar, para se complementar e tal, mas essa aqui eu tenho um carinho especial e gostaria de fazer uma indicação especial. Nós temos o Método do Bandolim Brasileiro, do professor Afonso Machado. Temos o Brazilian Choro, que foi uma publicação em parceria de 2 bandolinistas, O bandolinista professor Paulo Sá, que foi participou da minha banca de mestrado, que é o responsável pela criação do primeiro bacharelado em bandolim da UFRJ. Ele fez em parceria com a bandolinista norte-americana Marilyn Mayer, lançado em 2010. Nós temos aqui Fernando Duarte, como eu já citei, Bandolim para Iniciantes. Temos Marcílio Marques Lopes, Harmonia ao Bandolim, que ele lançou em 2012. Marcílio é professor na Escola Portátil de Choro, no Rio de Janeiro, um grande amigo, um grande pesquisador. E lançou essa obra que é importante para o bandolim, para se estudar a harmonia, que estava precisando, de fato, e que agora enriquece tanto a nossa bibliografia. Nós temos o Manual do Choro, que foi produzido pelo Henrique Lima Santos Neto e Eduardo Maia Venturini, o nosso Dudu Maia, nosso amigo. Eles fizeram, em 2017, o Manual do Choro. É bilíngue, tem também inglês. É um livro que faz parte da bibliografia de fato, Para se compreender o bandolim, tem que se compreender o choro. Então, nós temos também aqui ao lado o Brasília Mandolin, que foi lançado em 2003, pelo Flávio Medeiros e o Carlos Almada, Brazilian Mandolin, lançado pela Mel Bay. Nós temos o Caderno Brasileiro para Bandolim, do Vitor Casagrande, como eu já citei, fez parte do trabalho de pós-graduação dele na UFRJ, 2019. Temos também, de 2019, os 10 estudos para bandolim solo, do nosso querido amigo, professor também, Daniel Milhavaca, lá de Curitiba, grande bandolinista também, e os dois fizeram sob a orientação do nosso professor Paulo Sá, da UFRJ também. Assim como o Daniel e o Vitor, nós temos também o Bandolim Polifônico de 10 cordas, do Tiago Santos, que foi lançado também em 2019. Um trabalho que é indispensável. Nós temos também aqui, ao lado, digo também porque bandolim de 10 cordas, nós temos aqui os 24 caprichos para o bandolim de 10 cordas, assim como Paganini compôs os 24 caprichos para violino, o nosso Hamilton de Holanda compôs os seus 24 caprichos para bandolim. Aqui nós temos as fontes, e é isso. Bom, aqui eu faço também a referência, não só complemento as referências bibliográficas, os álbuns de partituras, e aqui os sites. Aqui os sites, vou dar um zoom melhorado aqui. Nós temos aqui o meu site artístico, nós temos o Mando Island, que esse site é um site que eu considero importante, porque
Lá nós pudemos fazer download de vários métodos para bandolim, de várias épocas, de vários estilos, dos mais variados locais do mundo, de países como, enfim, Rússia, França, Japão, enfim, é uma beleza. Temos o site do Jacó do Bandolim, nosso grande Jacó. Temos o Mandolim Café, temos da Federazione del Mandolino, Mandolinistica Italiana, Feder Mandolino, Itália. Temos o site da Escola Portátil, temos o site da Casa do Choro. São sites importantes para o aluno e para quem se interessar em tocar e conhecer um pouco mais sobre a nossa música. Eu fiz aqui uma seleção especial referente à discografia e queria fazer alguns comentários. Nós temos aqui o disco Vibrações, de Jacó do Bandolim, que é um disco essencial para quem desejar estudar bandolim, tocar choro. Aliás, os instrumentos do choro, né? Tem que escutar o Vibrações, é uma aula de interpretação. Eu separei também um disco brasileiro do meu querido amigo Armandinho Macedo, que é um estilo diferente do Jacó, mas que muito diz da cultura brasileira, do jeito dele, do jeito que é arrebatador, alegre, né? É o Choro Alegre de Armandinho. Nós temos também um disco muito bom aqui, o Choro Livre, que foi gravado em Brasília. E é um disco antológico, um disco muito bom, que marca muito o choro em Brasília, essa nova fase do choro, que é indispensável na discoteca, digamos assim, né? Nas playlists de todos que amam o choro. Aqui um disco antológico de Altamiro Carrilho e Reginaldo Canhoto, Choros Imortais, volume 1 e volume 2. É uma maravilha essa obra de Altamiro Carrilho. É Altamiro Carrilho e sua flauta maravilhosa. Ele toca doce de coco, língua de preto naquele tempo. Chorei, 5 companheiros, Sofres por que queres, enfim, ele pinta e borda com a flauta dele. Esse disco foi o único disco, Chorando Calado 2, que eu estou apresentando agora, foi o único disco do Cincinato Simões dos Santos, um dos maiores bandolinistas que o Brasil já teve, que infelizmente só gravou esse disco. Ele, compositor, um grande bandolinista, que faz parte do acervo do bandolim brasileiro, do qual eu sou um dos criadores, fundadores, juntamente com meu parceiro, amigo, bandolinista, querido amigo Fernando Dalcin, lá de São Paulo, um jovem bandolinista, pesquisador, e a gente toca o acervo do bandolim brasileiro, que vale a pena vocês conferirem. Vale a pena conferir as páginas do Instituto Jacó do Bandolim, as nossas páginas, né? Tanto Fernando Dalcin como a minha, Jorge Cardoso Bandolim, no Instagram, visitar o nosso site no YouTube, enfim, conhecer todo o nosso trabalho, porque a gente está sempre postando novidades referentes ao choro, à educação musical, a todo esse contexto que a gente abordou nas aulas. Esse disco é um dos discos mais bonitos que eu já pude ouvir nos últimos tempos. É do meu querido amigo Danilo Brito, da Natureza das Coisas. Ele toca composições dele, composições de Vila Lobos, toca música de garoto. É um disco maravilhoso. Vale a pena o regional dele, o conjunto é de uma evolução musical, assim, no âmbito do conjunto regional, que é imperdível, como dizem, né? Vale a pena conferir. É um disco que merece o nosso aplauso. Não sai do meu toca-disco do carro, só ando com ele aqui. Já falei, inclusive, para ele. Esse disco aqui, que é a contracapa, é o disco do Del Rian, inédito de Jacó do Bandolim. Aqui ele gravou com esse grupo maravilhoso, Rafael Rabelo, saudoso Rafael. Aliás, o conjunto todo é saudoso, com exceção do Del, o nosso presidente de honra do Instituto Jacó do Bandolim, Del Rian, esse bandolinista maravilhoso, que continua tocando e compondo muito bem agora. Nós temos o saudoso Darli do pandeiro, Damásio Batista, violão de 6 cordas, Julinho do cavaquinho, de saudosa memória, e o saudoso Manuel Rigaud, violonista de 6 cordas. Temos aqui Evandro, Meu Bandolim no Choro. Esse disco é maravilhoso, foi gravado na década de 60. Não tem nas plataformas, mas eu acredito que se procurar direitinho deve ter no YouTube. É um disco maravilhoso. Evandro estava tocando muito bandolim nesse disco. A capa é também linda, com esse bandolim maravilhoso do solto dentro de uma piscina, assim, parece uma capa de disco de rock. Vale a pena.
Aqui o disco também que compõe o lançamento dos Caprichos de Hamilton, né? Ele gravou 2 discos com os Caprichos, com os 24 caprichos da autoria dele. Vale a pena ouvir. É uma página da discografia e da bibliografia do bandolim brasileiro. Temos aqui o disco Pé na Cadeira, de Isaías e Seus Chorões. Esse disco me foi presenteado pelo Clodoaldo, meu querido amigo, pandeirista do Isaías, que eu aí aproveito para mandar um abraço para ele. Grande músico também. Maravilhoso esse disco. Vale a pena ouvir o Isaías, a interpretação, o sentimento que ele, Israel, seu irmão, tem tocando juntos nesse conjunto maravilhoso. Esse disco é um disco maravilhoso do grande Jacaré, Antônio Silva Torres, pernambucano, cavaquinista. Nesse disco participam vários músicos, Maurício Carrilho, Marco César, meu professor lá de Pernambuco, bandolinista excepcional, professor, maestro, Rossini Ferreira, de saudosa memória, Henrique Yanes, orquestra de cordas dedilhadas, enfim, muitos músicos maravilhosos. O Jacaré foi um genial compositor, um genial cavaquinista. Então é um disco, um dos meus preferidos. Aqui, mais uma vez, a capa do inédito de Jacó do Bandolim. Del gravou, além do volume 1, volume 2, volume 3, vale a pena colecionar os inéditos de Jacó do Bandolim. Depois da morte de Jacó, ele deixou esse acervo que a viúva, Dona Adila de Freitas, levou para o Del para gravar, e Del fez essa obra-prima, esse disco antológico, inédito de Jacó do Bandolim. Esse disco aqui é uma regravação de um disco de Lupécio Miranda, para mim é o que mais me toca, que é o Ritmos Brasileiros. Essa capa aqui foi lançada em LP, que é Como é o nome deles, Manezinho Araújo e Lupécio Miranda. Um lado é Manezinho Araújo, do outro lado é Lupécio Miranda. Mas Lupécio aqui está sendo acompanhado pelo Reginaldo Canhoto, em composições da autoria dele. Tocava muito bandolim, ele está tocando muito bandolim, é uma aula de bandolim brasileiro ouvir Lupécio nesse disco. Aqui é a contracapa, ele grava Caboclo Zangado, Bate Palmas, Sangarruga, Picadinha Baiana, Alma e Coração, Tezinha, Quando Me Lembre Foi um Sonho. O próximo disco é o Trio, de Maurício Carrilho, Pedro Amorim e Paulo Sérgio Santos. Vale muito a pena ouvir. Tem os arranjos do Maurício que são inesquecíveis. Temos agora o LP Cordas Dedilhadas. É um disco maravilhoso, é da Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco e vale muito a pena conferir. Essa coleção, Princípios do Choro, aqui é o primeiro disco. Retrata os grandes compositores do choro do século XIX para o início do século XX. Então, mostra a riqueza que era esse repertório já no seu nascimento. E é um trabalho maravilhoso do Maurício Carrilho, da Luciana Rabelo, da Turma do Rio, que fez um trabalho incrível, né? Vale muito a pena ter. É obrigatório para quem ama o choro, para quem toca, tem que ter. Esse disco é maravilhoso do meu querido amigo, aliás, são 2 amigos, Rossini Ferreira, e também os 2 de saudosa memória, e o meu querido amigo Sixto Cavaquinho. Francisco de Assis, advogado bem-sucedido, tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. Olha, vocês vão ver aí, não é montagem não, são 6 dedos na mão dele aí. Uma grande figura, um humorista, um sujeito, um astral altíssimo. Estar com ele era sinônimo de alegria, de felicidade, e, enfim, um amigo que ajudava muitos músicos, muito humano, uma pessoa maravilhosa, e que não podia deixar de ser um disco maravilhoso, que vale a pena. Foi lançado pela Quarup Discos. Esse disco, Tributo a Jacó do Bandolim, foi gravado por feras, por mestres. A começar por Radamés Inátila, que participou, Camerata Carioca e Joel Nascimento. Grande amigo, meu grande amigo, mestre Joel Nascimento. E esse disco foi gravado em homenagem aos 10 anos sem Jacó. É um disco maravilhoso, eles gravam com a Camerata Carioca, Rafael Rabelo, Luciana Rabelo, Celcinho Silva, Maurício Carrilho, enfim, gravam suíte retratos de Radamés Inátila para conjunto regional. Eles gravam outras músicas, músicas de Jacó, Gostosinho, gravam músicas de Radamés, enfim. Vale muito a pena ouvir esse disco. O disco eu cansei de ouvir. E hoje eu ainda tenho que reouvir, porque cada vez que eu escuto eu aprendo. Maravilhoso. Trio Madeira Brasil, esse disco é maravilhoso, marcou o início dos anos 2000, final da década de 90 para o início dos anos 2000,
Ronaldo Bandolim está tocando muito ao lado dos dois grandes violonistas, Zé Paulo Becker e Marcelo Gonçalves. Um Cavaquinho Acontece, de Valdir Azevedo. Esse disco foi o primeiro disco que eu ouvi e que mudou a minha concepção e que me fez tocar bandolim, que me estimulou a seguir a carreira de músico. Valdir aqui está impossível no cavaquinho, uma sonoridade única. Ele tira do cavaquinho um som que eu chamo de espiritual, uma música, um som, uma sonoridade do além, uma coisa inexplicável. Vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir. É uma aula de música brasileira e de cavaquinho da melhor qualidade. Bom, e assim encerramos a nossa discografia. E eu gostaria de aproveitar e fazer aqui a exposição da minha discografia aqui rapidinho, em flashes, para quem tiver interesse. Nós temos aqui, a minha música está nas plataformas digitais. Esse aqui foi meu primeiro disco, gravado em 96. Som de Bandolim foi indicado pelo Prêmio Sharp. Eu gravei no Rio de Janeiro com Luciana Rabelo, Maurício Carrilho, João Lira, Tony Sete Cordas, saudoso Jorginho do Pandeiro, Paulo Sérgio Santos. Foi um disco que foi indicado pelo Prêmio Sharp, como eu disse, e que abriu as portas para a minha carreira e foi fundamental para o que veio em seguida. Aqui foi o primeiro disco que eu gravei aqui em Fortaleza. Eu gravei com o conjunto Cordas que Falam, um grupo que eu ajudei a fundar no contexto da Rádio Universitária FM, junto com Nelson Augusto, com o Guerreiro, com Márcio Ramalho, violões, Luiz José Cavaquinho, Fernando do Pandeiro, teve a participação especial de Aloysio do Pandeiro e do maestro Zé Menezes, que participou, Marquinhos do acordeon também, tocou, Marco Faria. Foi um disco maravilhoso, também está nas plataformas. Esse disco eu gravei em 2009, em Brasília, Um Bandolim que Chora, só com composições de Ginaldo Domingues, um grande compositor pernambucano, e que aqui eu fui produtor e solista e arranjador, toquei violão também, fiz tudo que era possível, mas inclusive também está nas plataformas à disposição. Aqui, a fase áurea da MPB, esse disco que eu participei, um disco de seresta produzido aqui em 2016, produzido pelo meu querido e saudoso amigo Maurício Benevides. Esse também participação, Centro Cultural Banco Nordeste. Esse aqui do 10 anos do Centro Cultural do Banco Nordeste também participei. Esse aqui, o disco do festival que eu ganhei, em primeiro lugar, é Chorando no Rio, Festival do Choro do Rio de Janeiro, em 2001. Tive a honra de classificar o meu Balançadinho, que venceu o primeiro prêmio. Foi um momento inesquecível da minha vida. Esse Choro de Varanda foi um disco maravilhoso do meu querido amigo José Fernando, bandolinista lá de São Paulo, meu querido amigo, e que ele me convidou, eu compus, fiz um baião e participei, toquei umas 2 músicas, se não me engano, nesse disco. Participei também do disco do cavaquinista, meu amigo lá de Uberaba, Fausto Reis. Fernando Pessoa, Mensagens, participei também. Disco do meu querido amigo, colega, arquiteto também, Ricardo Bezerra, Notas de Viagem, arranjo de Cristiano Pim, Ricardo Bacelar, Adelson Viana. Mais um disco de seresta, nosso saudoso Maurício, Rose e cantores, né? Produzido com apoio cultural da Universitária FM de Fortaleza, de 2015 esse disco. Aqui do Túlio Borges, disco do Túlio Borges eu participei também como bandolinista. Disco de Raimundo Fagner, em 96, participei tocando bandolim, na canção Era Casa, Era Jardim, lindo, Fagner dá um show, arranjo com orquestras e tudo, muito bonito. Disco do meu querido amigo, também colega, Fausto Nilo, foi o primeiro disco dele, eu tive a honra de ser convidado e tocar com ele, toquei umas 2 faixas. Marinheiras, uma faixa linda dele. Meu querido amigo Isaac Cândido, amigo dos inícios, dos primórdios, digamos assim. Quando estava iniciando ele também, a gente morava no mesmo bairro, no Montese, aqui em Fortaleza. E ele foi uma pessoa importantíssima nos primeiros passos da música, um grande amigo, um cara artista da terra que a gente merece aplaudir, que eu agradeço até hoje a essa amizade valiosa. João Tomé, um músico maravilhoso, cego de nascença, multi-instrumentista. Esse aqui é o segundo disco dele. Notem que tem a inscrição Braille aqui, né, porque a filha dele é professora, musicista, Dolores Tomé, e é flautista também.
e ela produziu esse disco e eu participei do número 1, disco dele número 1 e número 2. Esse aqui é o número 2, vai já aparecer o número 1. Bom, Mirla Muniz, participei também, 12 canções de amor e um blues desesperado. Noite de Serenata, também com apoio cultural da Rádio Universitária. Acompanhamento dos serenatistas e convidados, CD promocional, foi gravado em abril de 2016. Participei com Nonato Luiz, 35 anos, uma honra ter sido convidado e ter participado do DVD, né, gravado no Teatro José de Alencar. Henrique Anes e Oficina de Cordas de Pernambuco. Esse disco foi lançado no exterior, pela Nimbus Records, foi lançado em Paris, foi produzido pelo Ricardo Canzio, musicólogo. Os Bambas do Bandolim, produzido pela Quarup Discos. Eu estou participando aqui como bandolinista ao lado de feras do bandolim, deles eu sou muito fã. Hamilton de Holanda, Del Rian, Isaías Joel, Pedro Amorim, Reco do Bandolim, Bruno Rian, Ronaldo do Bandolim, Rossini Ferreira. Sou fã de todos eles e para mim foi uma emoção poder estar em minhas faixas, uma coletânea de gravações. Ottocento Toscano, esse disco eu gravei na Itália. Participei da orquestra de bandolins, né, chamada Ottocento Toscano, Plecton Orchestra. Esse é o original, Pernambucos Music Brasil, tocado pelo grupo pernambucano Oficina de Cordas. Esse é o primeiro disco do músico João Tomé, multi-instrumentista mineiro, com as suas sobrinhas Vera Tomé e Meila, e aqui nós temos Dolores Tomé, a mãe, na flauta. Mais um disco, Rose e Maurício, Promessas, aliás, Bodas de Cristal, o nome do disco, foi gravado em dezembro de 2018. Acho que foi o último disco que eu gravei com ele. O primeiro disco da Tete, eu tive prazer de tocar também, do pessoal do Ceará. Esse disco foi o segundo disco lançado na Europa. Foi o Musical Travelogue Brasil, The Nordeste Region. É viagem sonora, viagem musical pelo Nordeste do Brasil. E assim nós terminamos. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite da Casa de Vovó Dedé, agradecer aqui os meus queridos amigos da técnica, que estão aqui conosco desde o início, e desejar para vocês todo sucesso, muita música, e que a nossa contribuição seja de muita valia para o estudo de vocês, para a vida de vocês, e para a compreensão e reflexão do valor da nossa cultura, da educação, desse compartilhamento. E muito obrigado e um forte abraço.